Os protestos e marchas começaram contra uma reforma tributária e foram organizados em todo o país no dia 28 de abril, por diversas frentes dos movimentos sociais. Centrais sindicais, povos indígenas, feministas, coletivos LGBTQ+, camponeses e muito mais. As marchas tiveram grande adesão, considerando que estamos na terceira onda da Covid-19, causada em grande parte pelo fracasso do governo em administrar a pandemia. Isso deixou muitas pessoas em uma situação econômica difícil. E para sair dessa crise, o presidente Duque quer aprovar tal reforma tributária, que supostamente irá financiar programas estatais que ajudam as pessoas mais vulneráveis. Na realidade, a reforma tem sido uma tentativa de manter e até mesmo aumentar os benefícios financeiros e isenções de impostos concedidos a grandes empresas e banqueiros, ao mesmo tempo em que o ônus recai sobre as classes média e baixa. As pessoas foram às ruas para dizer: nosso governo é mais perigoso que o vírus. Desde o início, a resposta aos protestos tem sido apenas repressão e violência. E isso só tem piorado, o que obviamente irritou ainda mais as pessoas. A polícia está completamente fora de controle, sobretudo nos bairros populares, e especialmente em Cali, mas também em todo o país. A violência da polícia inclui prisões arbitrárias, estupros, uso de munição letal, desaparecimento de manifestantes, munição não letal adulterada e gás lacrimogêneo vencido. Tudo isso enquanto o ex-presidente Uribe continua vomitando sua retórica de extrema-direita no Twitter. Neste momento, a situação é crítica. Supostamente vão se sentar e conversar, mas já começaram a nos censurar nas mídias sociais e até cortaram a internet e a eletricidade para metade de Cali, uma cidade de 2 milhões de habitantes, o que lhes dá a liberdade de praticamente nos massacrarem. Há rumores de que será declarado estado de sítio, o que dá ao presidente poderes ditatoriais. Nesse momento, muita pressão internacional e solidariedade com nossa situação pode ser a única esperança para deter esse genocídio.